Anete, todos nós temos uma missão. Poderia falar um pouco mais sobre propósito? Olha, muito melhor do que eu poderia falar sobre isso, nós temos a figura de Viktor Frankl, tá? Desde que eu conheci o trabalho de Viktor Frankl, eu me apaixonei profundamente pela sua expressão. Viktor Frankl é o pai da logoterapia, ou podemos dizer terapia do sentido, tá? O que é que essa terapia fala? Ele cunhou o conceito de doença noogênica, tá? Ou proveniente do espírito. Ele desenvolveu esse conceito com a experiência que ele teve no campo de concentração. Ele sobreviveu no campo de concentração, escolheu que não iria perder a sanidade mental e lá, dentro do absurdo de tudo que foi aquele sofrimento, ele observou e compreendeu alguns fatores. Aqueles que sobreviviam ao campo e saíam com a mente intacta eram aqueles que tinham uma nítida proposta, missão ou propósito na vida. No caso dele, era a sua fé, a sua vocação e o desejo de reencontrar a sua esposa, o que ele realmente conseguiu. Mas outros, não importa qual seja, aqui, quando eles tinham isso bem nítido, eles auriam desse saber uma força que permitia-lhe sobreviver e superar a situação. Aqueles que não tinham nenhum propósito, nenhuma missão na vida, nada, não sobreviviam. E ele dizia que a causa dessa incapacidade de sobreviver, ou aqueles que sobreviveram e perderam sua mente, era a futilidade da vida. Aquela sensação de absurdo, falta de significado. Essa total ausência de significado fazia com que, diante do sofrimento, a mente desmoronasse. E sem a força do espírito, o corpo sucumbia. Então, eles morriam porque perdiam a vontade de viver. Mas ele encontrou isso fora do campo de concentração, quando ele se tornou professor numa universidade americana, uma universidade de grande prestígio, e ele percebeu que haviam homens no campo de concentração que sofreram terrivelmente e sobreviveram, enquanto jovens, no auge da vida, se suicidavam. E ele encontrou nesses jovens esse vazio, ele cunhou, o vazio existencial. E esse vazio existencial leva à morte. Pode ser uma morte lenta, mas a morte. E essa ausência de propósito fazia com que viver não tivesse sentido, porque não tinha objetivo. Então, toda vez que você, sem isso, é confrontado com situações absurdas, é muito fácil perder sua mente. Então, ele dizia que uma das consequências dessa futilidade absurda era a utilização de drogas para tentar fugir desse vazio, a coisificação, são relacionamentos, quantidade enorme de relacionamentos vazio de significado, ou seja, aumenta a quantidade em detrimento da qualidade. Como você não faz uma ligação humana. Por isso, para você poder usar outra pessoa, você precisa primeiro coisificá-la. Vou traduzir isso, mulher objeto, uma coisa de ser relacionamentos descartáveis. É tudo aquilo que você usa e joga fora. Então, ele chamou isso de coisificação. Então, Viktor Frankl diz que a ausência de propósito, a ausência de sentido causa uma doença que leva à morte de origem noogênica do espírito. Então, na logoterapia, é uma série de diálogos e técnicas com o objetivo de você encontrar o que você e somente você pode fazer. E quando você consegue responder a isso, você descobre o seu propósito, a sua missão. Isso não existe uma missão porque ela é individual. E antes que você diga uma fantasia, se fosse uma fantasia, não teria a capacidade de curar que tem. Então, a logoterapia, ela é uma das terapias, uma das únicas eficazes em casos de sofrimento real, por exemplo, sequestro, sofrimentos absurdos, tortura, etc. Então, a logoterapia tem uma capacidade de levar a pessoa a superar essas situações fantásticas. Por quê? Porque quando a pessoa encontra esse propósito, essa missão o fortalece de tal maneira que ele consegue encarar situações de absurdo sofrimento
e manter a sua integridade física e mental. Porque você sabe para quê, por que você deve viver. E isso é que dá força. Às vezes é incompreensível como uma pessoa sobreviveu, porque ela tinha uma missão. Essa missão pode não fazer sentido para você porque é um processo individual, tá? E não existe uma só, é a sua. O que você, indivíduo, precisa realizar. Então, quando você, ao longo da terapia, encontra essa resposta, isso te cura. E se fosse uma coisa inventada, uma fantasia plantada, não teria esse profundo efeito terapêutico na alma, como dizia Viktor Frankl. Então, sim, missão e propósito são coisas essenciais. Não é basicamente uma coisa, você acredita, uma coisa espiritual, porque os espíritos têm diversas gradações, mas todos nós temos um objetivo, todo indivíduo é importante, mesmo aquele que você diz que não tem nenhuma expressão, ele sim nasceu e ele tinha um objetivo. Quando ele sabe que ele tem um objetivo, que ele tem um propósito, isso dignifica sua existência, porque tira ele do anonimato e coloca ele na dimensão humana, individual, espiritual e única. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.